Resgatando as origens. Os passos, versos e costumes do Moçambique, de Lorena. Um livro de Aurélio Figueiredo, Diego Amaro de Almeida e Geraldo Ubirajara da Silva. Introdução. Este livro não é uma tese, nem um compêndio técnico. É, antes de tudo, uma conversa. Uma conversa entre três autores que, de modos diferentes, vivem e respiram o Moçambique de São Benedito de Lorena. Não estamos aqui para fazer apenas uma cronologia de datas e fatos, embora elas também estejam presentes. O que propomos é um olhar que une o testemunho, a escuta, a lembrança e o afeto. Por quê? Quando se fala do Moçambique, não se fala apenas de uma manifestação cultural, mas de um universo com regras próprias, ritmos que são orações e passos que guardam histórias. Resgatando as origens. Os passos, versos e costumes do Moçambique de Lorena nasce do desejo de preservar e compartilhar aquilo que tantas vezes foi silenciado ou esquecido. A força da tradição afro-brasileira, a espiritualidade dos povos negros e a resistência viva que pulsa nos corpos que dançam e tocam por fé, por promessa e por pertencimento. Durante séculos, a história dos africanos e afro-brasileiros foi contada por vozes alheias. Raramente se ouviu o que diziam os próprios protagonistas dessas memórias, seus versos, seus gestos, suas bandeiras. Nosso livro pretende ser um contraponto a esse apagamento. Ele se âncora na oralidade como saber legítimo e potente. É assim que Moçambique chegou até aqui, pela voz dos mais velhos, pelos ensaios repetidos à exaustão, pelas conversas ao redor da mesa, pelos conselhos dados no momento certo, pelas lágrimas no velório de um mestre e pela alegria nos batizados que celebram novos integrantes. Não caminhamos sozinhos. Muitos estudiosos e pesquisadores dedicaram-se a compreender as manifestações como Moçambique e deixaram contribuições valiosas que consideramos e respeitamos. Mas este livro fala, sobretudo, de dentro para fora. É uma tentativa de organizar em palavras o que foi vivido com o corpo. O que foi aprendido não apenas nos livros, mas nos terreiros, nos cortejos, nos sorrisos, nos improvisos. Aqui, o sagrado e o cotidiano se encontram. O Moçambique de São Benedito de Lorena tem seu modo próprio de existir. E essa singularidade é o que buscamos registrar. Cada capítulo é um retrato das origens africanas e brasileiras da dança, da trajetória em Lorena, da liderança de figuras como Mestre João Roque, Mestre Bira e Dona Guiomar, da presença que não se apaga de Ícaro, dos versos cantados que são como cartas de amor à vida, dos instrumentos e dos passos que ecoam a ancestralidade, das regras não escritas, mas respeitadas como mandamentos, e do futuro que já se desenha nos olhos atentos da nova geração. Ao abrir estas páginas, convidamos você, leitora e leitor, a caminhar conosco, a bater o bastão no ritmo da história, a ouvir os cantos como quem ouve uma reza antiga, a respeitar o silêncio como quem respeita um chão sagrado e, acima de tudo, a entender que preservar o Moçambique é também preservar a dignidade, a memória e a esperança de um povo. Que este livro seja um retrato fiel, ainda que incompleto, de tudo aquilo que aprendemos, vivemos e sonhamos ao lado do Moçambique de São Benedito de Lorena. Porque, como ensinam os mais antigos, quem dança para o santo, não dança sozinho. Dança com os que vieram antes e com os que ainda virão. Capítulo 1. As origens do Moçambique. Para falar da história da dança do Moçambique, precisamos voltar ao passado histórico do Brasil, em um tempo que marcou de forma violenta a vinda dos povos africanos para serem usados como mão de obra escravizada em nosso país. Lembrar que não foi fácil em nenhum aspecto manter elementos de identidade dos escravizados com suas origens. Devemos nos lembrar que as violências foram tantas que pretos de diferentes regiões do continente africano foram misturados a ponto de terem inclusive dificuldade de se comunicar, uma forma de manter esses agora escravizados reféns e cativos a um modelo altamente exploratório. Neste sentido, ao longo do tempo, esses filhos do continente africano foram perdendo conexão com seus países ou locais de origem. Tornaram-se um povo só, por escolha. Não, porque não tiveram outra alternativa. Isso é tão real que, até a atualidade, ainda vemos que muitas pessoas não enxergam a África como um continente e sim como um único lugar. E, nesse sentido, o negro teve até a sua origem roubada.
Os demais povos, através de suas genealogias, chegam à sua origem, o preto africano. Não. Ao longo dos séculos, formas sutis de resistência foram surgindo e também se misturando ao cotidiano das pessoas. No dia a dia, as coisas têm que ser como são. Neste ponto, à medida que os africanos tinham acesso à religião católica, viam em alguns santos a representação de seus orixás, assim como em muitas culturas, o cristianismo de alguma forma se adequou em questões sincréticas que acabavam sendo agregadas às crenças por meio da cultura popular. As danças de Moçambique, assim como a congada e outras, nasceram durante o período colonial e chegaram ao nosso tempo por meio da resistência cultural. A dança do Moçambique tem origem afro-brasileira, embora não se possa afirmar com exatidão sua gênese. Estudos indicam que ela foi introduzida no Brasil por africanos provenientes da região de Moçambique, tendo aqui se aculturado e incorporado elementos locais. Há também semelhanças com danças de espada europeias e com os pauliteiros de Portugal, o que aponta para uma origem plural, marcada por influências culturais múltiplas. O Moçambique, com seus bastões entrechocados, cânticos e cortejos, tornou-se um símbolo de resistência, religiosidade e pertencimento, preservado principalmente nas regiões de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Dentro do grupo de Moçambique de São Benedito de Lorena, é conhecimento comum que, na formação do grupo, mesmo aqueles que, apesar de católicos convictos, também pertenciam a cultos afro-brasileiros como o candomblé e a umbanda, não podiam trazer traços dessas crenças para o Moçambique, pois esse deveria ser para o santo católico, para a igreja. Porém, eventualmente, alguns versos acabam sendo carregados de elementos transmitidos pela cultura e que, embora parecessem católicos, na realidade já eram fruto também de um sincretismo, algo que, com o passar dos anos, vai se tornando cada vez mais visível e assumido. A devoção a Nossa Senhora do Rosário, a São Benedito e a Santa Efigênia é um dos pilares espirituais que sustentam as manifestações como Moçambique. Esses santos, canonizados ou consagrados dentro da fé católica, tornaram-se símbolos de identificação para o povo negro no Brasil. Nossa Senhora do Rosário, considerada protetora dos escravizados, era cultuada especialmente nas Irmandades Negras, que encontravam nela um abrigo espiritual. São Benedito, o santo negro por excelência, representava para muitos a possibilidade de santidade e dignidade no mundo onde lhes era negada a humanidade. Já Santa Ifigênia, também de origem africana, tornou-se um símbolo de resistência e força feminina. A presença desses santos nas festas, nas ladainhas e nos cortejos do Moçambique é, portanto, um elo entre fé e ancestralidade, entre sobrevivência e afirmação cultural. Suas imagens são reverenciadas com danças, cânticos e bandeiras, num ritual onde o sagrado se move com o corpo e a memória do povo negro. Capítulo 2. A história em Lorena. É importante saber que, durante o século XIX, uma das principais regiões de quilombos era Cunha SP, mais especificamente o bairro de Campos Novos de Cunha, uma localidade naturalmente protegida pela Serra da Bocaina. Grande parte dos grupos de congadas e moçambiques do Vale do Paraíba teve origem nos grupos formados naquela região. Um dos mais antigos registros, citado por pesquisadores como Maria de Lourdes Borges Ribeiro e Alceu Mainar de Araújo, data de 1842, em Cunha SP. Não foi diferente no caso dos grupos de Lorena. Um fato importante é que o município de Lorena SP chegou a ter até 5 grupos de Moçambique e ou congada em atividade até meados da década de 1990. Para pensarmos no Moçambique de São Benedito de Lorena, é essencial entender que cada grupo ou manifestação cultural de origem semelhante tem sua própria história, suas próprias regras, é um universo único e vivo. Isso significa que se transforma ao longo do tempo, especialmente à medida que entra em contato com novos elementos. A origem do grupo de Moçambique de São Benedito de Lorena começa antes do ano de 1981, quando o mestre João Roque da Silva e Benedito José Barbosa, fundadores do grupo, integravam o grupo de Moçambique liderado pelo mestre José Viana e por de Olívia, também em Lorena. Na época do mestre José Viana, os grupos funcionavam majoritariamente a partir da liderança de uma figura que reunia famílias da comunidade. Juntos, prestavam homenagens a São Benedito,
Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia com muita fé, dedicação e generosidade. Alegravam os cortejos e festas das localidades, realizavam momentos de oração do terço, e a crença na força da bandeira do grupo era muito forte, sendo-lhe atribuídas curas e milagres. É importante dizer que as mulheres, apesar de parecerem ocupar um papel secundário, sempre aparecem nas histórias com elementos que demonstram, na realidade, liderança. Dona Olívia é um exemplo. O grupo é de José Viana, mas conhecido por ser de Dona Olívia, que fica na liderança após o falecimento de José Viana, por volta de 1979. Segundo relatos, e podemos dizer que até mesmo na atualidade do grupo, são as mulheres que, mesmo em tempos em que não dançavam ou não tocavam na bateria, decidiam se os homens, esposos, podiam ou não participar da dança. João Roque da Silva era irmão da Dona Olívia, dona do grupo, mas possuía ideias que, para a época, eram consideradas um tanto extravagantes. Ele desejava levar as apresentações do grupo para outros municípios do Vale do Paraíba e até mesmo para outras regiões do Brasil. Entendia que a devoção e as apresentações do grupo deveriam ser levadas a outros lugares, como forma de espalhar a fé em São Benedito. Essa visão, no entanto, gerou discordâncias. A única apresentação que o Moçambique do bairro da Cruz realizou fora de Lorena foi no programa da Inesita Barroso. Dona Olívia tinha muito receio das viagens, em parte com razão, já que a condução à época era muito difícil e precária, e o grupo não possuía recursos para locação de ônibus ou veículos seguros. Algumas viagens chegaram a acontecer com os integrantes dentro de baú de caminhão. Em virtude das discordâncias e do desejo de levar o grupo para novos lugares, João Roque afastou-se do grupo, levando consigo parte dos integrantes, como o senhor Vicente Tropeiro, o seu nego, José Egídio, e Benedito José Barbosa, que serão contramestre e mestre do novo grupo e responsáveis pela composição de muitos dos versos. Além de outros integrantes que os acompanharam na formação desse novo grupo, de Moçambique, de São Benedito, de Lorena. Durante os anos de 1981 a 2000, o grupo de Moçambique de São Benedito de Lorena esteve sob a liderança do mestre João Roque, do mestre Benedito Barbosa e de Dona Luísa Helena, esposa de João Roque. Nesse período, o grupo ampliou significativamente seu alcance, ultrapassando as fronteiras dos municípios paulistas e tornando-se conhecido nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Essa fase foi marcada por crescimento e expansão, o que sempre encheu o grupo de orgulho. Afinal, o objetivo da fundação do novo grupo estava diretamente ligado a esse propósito: levar a fé e a tradição do Moçambique para outras regiões do Brasil, sobretudo aquelas que também cultuam a devoção aos santos dos homens pretos e pobres. Com o falecimento de João Roque da Silva e, posteriormente, de Benedito Barbosa, a liderança do grupo passou a ser exercida por Geraldo Ubirajara da Silva, conhecido como Mestre Bira. Filho de João Roque, Mestre Bira deu continuidade ao legado com respeito às tradições herdadas, mas também com sensibilidade às transformações do tempo. Sob sua liderança, o grupo manteve viva a missão de propagar a cultura afro-brasileira por meio do Moçambique, preservando os valores religiosos e comunitários que sempre marcaram sua história, ao mesmo tempo em que se abriu a novas linguagens e ações culturais voltadas à valorização da identidade negra e à formação das novas gerações. Capítulo 3. Geraldo Ubirajara da Silva Mestre Bira. Oficialmente, nasceu em 15 de janeiro de 1961. Mas há quem diga, e ele mesmo às vezes confirma com um sorriso no canto da boca, que seu nascimento foi mesmo no dia 1º de novembro de 1960, bem no dia de Todos os Santos. É como se a vida tivesse feito uma pausa para decidir em qual tempo colocar o menino que viria a ser chamado Geraldo Ubirajara da Silva, e que o povo de Lorena, com carinho e respeito, consagraria como Mestre Bira. Filho de João Roque da Silva, um dos pilares do Moçambique de São Benedito, Bira nasceu dentro do ritmo, do bastão, da bandeira e da fé. Cresceu vendo os pais e parentes se arrumando com capricho para as festas de santos, ouvindo os toques das caixas e dos ganzais ecoarem pelas ruas de terra da cidade. Em vez de brinquedos caros, teve versos, promessas e rezas. Em vez de palco, teve cortejo. Mas a história de Mestre Bira
não é feita apenas de continuidade. Ela é feita de encontros, daqueles que mudam os rumos de uma vida. Como naquele dia em que seu pai o enviou até a casa do velho mestre Benedito Barbosa para chamá-lo a uma reunião. Não era uma visita qualquer. A conversa que aconteceria ali daria origem ao grupo de Moçambique de São Benedito de Lorena, no início dos anos 1980. E foi nessa missão que Bira, ao bater na porta da casa, viu pela primeira vez Guiomar Aparecida Pires da Silva, neta e filha de criação de Benedito. Foi paixão. Foi promessa. Foi Moçambique. Dali em diante, os dois nunca mais se largaram, nem na vida, nem na dança, nem na missão. O grupo nasceu dessa união de histórias, de famílias, de fé. E cresceu. E foi. E voltou. E dançou. E se reinventou. Com o tempo, mestre João Roque partiu. Depois, também o mestre Benedito. E coube a Bira, herdeiro natural e espiritual, manter acesa a chama. E ele manteve. Manteve com mãos calejadas, com bastão firme, com versos próprios, com amor e com a presença incansável de Dona Guiomar e sua mãe Luísa Helena da Silva. Sob sua batuta, o grupo ultrapassou os limites da cidade e foi a Minas, ao Rio, a São Paulo, aos grandes festivais de cultura popular. Levou o nome de São Benedito com orgulho. Levou a bandeira com fé. Transformou a dor em canto, como quando perdeu o filho, que também tocava no grupo. No luto, mestre Bira dançou. No choro, bateu caixa. No silêncio, compôs verso. Porque, para ele, Moçambique é caminho, é cura, é saudade e é renascimento. Não importa se nasceu em novembro ou em janeiro. O que importa é que nasceu para isso. Para ser ponte entre os mais velhos e os mais novos, entre o sagrado e o chão de terra, entre o tambor e o coração. E assim segue mestre Bira. Enquanto houver bastão, bandeira e batuque, ele estará por perto. Seja no corpo ou na memória, seja em verso ou em silêncio. Porque quem nasce do Moçambique, não morre, vira canto. E assim, entre bastões e bandeiras, entre fé e insistência, mestre Bira segue sendo não apenas um líder, mas um elo. Um elo entre as gerações, entre o sagrado e o popular, entre a dor e a esperança. Sua história não se mede apenas em anos, mas em ensaios feitos com alma, em versos inventados de madrugada, em roupas alinhadas com carinho, em passos que resistem mesmo quando o corpo já pede descanso. Cada vez que um batuque ecoa, é como se mestre Bira estivesse dizendo que vale a pena acreditar, que vale a pena manter a tradição viva, mesmo quando o mundo parece esquecer. Ele é guardião da memória, professor sem lousa, mestre sem diploma de papel, mas com diploma lavrado no suor, na fé e no tambor. E quando chegar o dia em que seu bastão descansar, não será o fim. Porque quem escutou seus versos, quem dançou ao seu lado, quem aprendeu com seu olhar calmo e sua voz firme, carregará adiante esse legado. O Moçambique continuará, porque foi semeado com verdade. E quem planta com o coração, colhe eternidade. Mestre Bira não é só um nome. É raiz. É ponte. É tambor que nunca silencia. Capítulo 4. Guiomar Aparecida Pires da Silva, Dona Guiomar. Guiomar Aparecida Pires da Silva é natural de Aparecida, São Paulo, 19 de agosto de 1963, mas cresceu em Campos Novos de Cunha, região marcada por forte presença quilombola no século XIX, e filha de criação de Benedito José Barbosa e Deolinda Pires Barbosa, que era sua avó materna, importante liderança popular do Vale do Paraíba. Mulher, mãe, negra e mestra, ela é uma das principais guardiãs da tradição do Moçambique de São Benedito de Lorena, onde atua desde a fundação do grupo, em 1981. Produtora da cultura popular do interior paulista, Dona Guiomar não se limita à linha dos bastões, embora ali sua presença seja símbolo de superação e pertencimento. Sua contribuição se estende à organização de eventos, produção de uniformes, bandeiras, objetos litúrgicos e artesanatos que traduzem a fé e a criatividade do povo de São Benedito. Em 2011, foi agraciada com o Prêmio Mulher da Cultura Lorenense por seu trabalho com o folclore do município. Mais recentemente,
em 2023, homenageada pelo coletivo Quilombo Vale Reexiste, que reconheceu seu papel inspirador na luta e resistência afro-brasileira. Ao lado de seu esposo, o também mestre e companheiro de jornada Geraldo Ubirajara da Silva, o mestre Bira, Dona Guiomar dedicou mais de meio século ao Moçambique. Juntos desde a adolescência, atravessaram tempos de invisibilidade e preconceito, enfrentaram escassez de recursos, perderam pessoas queridas, mas jamais abandonaram a missão de manter viva a fé em São Benedito e o legado cultural que lhes foi confiado. Entre tantas homenagens, merece destaque o período em que Guiomar e Bira foram rei e rainha da festa de São Benedito de Lorena por 4 anos consecutivos, 2020, 2021, 2022 e 2023. No ano seguinte, em 2024, sua filha Tamires Pires da Silva e o genro Benedito Ingrácio da Silva Neto, também membros do Moçambique, foram coroados para o mesmo posto, dando continuidade a uma história que agora se firma como herança familiar. Em 2009, Guiomar e Bira também foram coroados rei e rainha Congo durante uma edição do Revelando São Paulo, evento estadual que celebra as expressões tradicionais do povo paulista. Dona Guiomar é também uma liderança silenciosa, mas incontestável. Costura com precisão, organiza cada detalhe dos desfiles e festas, prepara alimentos, acolhe os integrantes em sua casa, coordena viagens, repassa histórias. Eu amo o que eu faço. Gosto de movimento, de gente na minha casa, de fazer comida para todo mundo, de organizar, de tudo. Resume, como quem não distingue entre trabalho e devoção. Foi sua coragem que permitiu a entrada das mulheres na linha de frente do Moçambique. Antes restritas aos bastidores, elas assumiram espaço nos bastões e na bateria graças à atuação de Guiomar e outras mulheres que, diante da ausência de homens para uma apresentação em Joanópolis, não hesitaram. Quem salvou ele fomos nós, mulheres, lembra com orgulho. Sua fé é intensa e cotidiana. Em um dos momentos mais difíceis de sua vida, após a perda de seu filho, Ícaro Leandro da Silva, também moçambiqueiro, recebeu uma carta psicografada que dizia: Mãe, eu continuo fazendo o que eu fazia. Eu tô aqui, tocando meu Moçambique. A memória desse filho vive no som do tambor e no carinho com que ela prepara os uniformes. Para ela, o ritual é também proteção. Naquele momento, não existe problema. A gente fica zen. Em 2024, foi agraciada com o Prêmio Ruth de Souza, entregue na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, pelo governo do estado, reconhecendo mulheres negras que se destacam na defesa da igualdade racial e no fortalecimento da cultura afro-brasileira. No mesmo ano, participou da Feira Literária de Cruzeiro, que teve como tema Mulheridades. Em sua fala, Guiomar destacou a importância do diálogo entre tradições, da inclusão e do equilíbrio. Guiomar é isso, um pilar de continuidade. Sua presença sintetiza a força ancestral das mulheres negras do Vale do Paraíba, silenciosas, generosas, firmes. Ela é a ponte entre o passado e o futuro, entre o que se aprendeu e o que ainda está por vir. No chão de Lorena, nas festas, nas ladainhas e nos bastidores do Moçambique, vive uma mulher que não apenas preserva, mas reinventa e compartilha. Dona Guiomar é memória viva, e por isso, também, é futuro. Capítulo 5. Ícaro Leandro da Silva. Presença que não se apaga. Muitos foram os irmãos moçambiqueiros que deixaram saudade ao longo desses quase 50 anos de caminhada. Cada um, à sua maneira, deixou marcas profundas no coração do grupo. No entanto, quando falamos de história, falamos também de presente. Nesse presente, uma figura ganha destaque especial, não apenas por sua memória ainda recente, mas por representar todos aqueles que, mesmo ausentes fisicamente, continuam vivos na alma do Moçambique de São Benedito. Entre essas lembranças que misturam saudade e gratidão, está Ícaro Leandro da Silva. Uma pessoa de alma leve e coração aberto, dono de um sorriso fácil, brincalhão, amigo de todos e de uma responsabilidade ímpar com o grupo. Sua doçura contrastava com a força com que comandava a bateria. Uma força de presença, de compromisso e de paixão. Sua partida prematura, aos 36 anos, deixou um vazio difícil de ser preenchido, mas também deixou um legado.
Evocar suas lembranças é contar às futuras gerações quem foi esse verdadeiro mestre da bateria. É impossível falar do presente do Moçambique sem sentir a falta de Ícaro. Mas mais impossível ainda é ignorar a sua marca. Firme, silenciosa, viva. Ícaro nasceu no dia 1º de novembro de 1985, exatamente no dia do aniversário de seu pai, Mestre Bira. E, em 1º de outubro de 2021, renasceu para o eterno, deixando para trás não um silêncio, mas uma presença multiplicada em cada gesto do grupo. Era mais que filho, era sombra, era extensão. Como diz o próprio Bira, na minha falta, ele atuava em tudo. Desde pequeno, Ícaro cresceu entre bastões, tambores e panos coloridos. Aprendeu a respeitar os instrumentos como se fossem relíquias sagradas. Cuidava deles com devoção e carinho, como se em cada pele esticada morasse a alma de quem já dançou. Ainda menino, arrumava a bateria antes que o pai pedisse. Corria atrás dos companheiros, convocava os ausentes, confirmava a presença. Um coração que pulsava no ritmo do tambor, mas que não precisava fazer barulho para ser escutado. Uma liderança silenciosa, como definiu Guiomar. Ele foi tudo de bom, disse Bira, relembrando o filho que chamava de Neguinho com carinho, o mesmo apelido que usava com amor para os filhos e netos. Foi um exemplo de filho que tomava conta de tudo. A lembrança de Ícaro se mistura às histórias mais singelas e às mais fortes. Foi uma reunião de ensaio que ele pediu para tocar. E tocou. Tão forte e ritmado que o avô, sem enxergar, ouviu a batida e perguntou: quem tá dando esses estourões? Era o Ícaro, que conquistou seu lugar definitivo na bateria. A história virou lenda no grupo. Uma daquelas histórias que são contadas com o brilho no olhar e uma lágrima disfarçada. Ícaro também era o articulador. Sabia quantos instrumentos saíam e quantos voltavam. Sabia que ensaio sem lanche era ensaio incompleto. Nas últimas semanas de vida, ligava da estrada perguntando se ia ter cachorro-quente, café, refrigerante. E quando a pandemia começava a afrouxar, insistiu para que o ensaio tivesse comida. Era seu jeito de cuidar, alimentar a alma pelo estômago, unir pelo afeto. Tinha leveza e humor. Chamava a mãe de Chica até o fim da vida. Implicava com o Diego. Fazia piada até da própria silhueta. Tudo esse gordo, dizia ele, e todos riam. Ícaro era o elo. Entre Tatá, liderança nata, e Ítalo, o comandante da bateria. Ícaro era quem ligava os pontos, quem acalmava os ânimos, quem enxergava a necessidade do grupo antes que ela surgisse. Tinha o dom raro de somar, sem precisar disputar. Era irmão, era filho, era pai de muitos. Levava o neguinho, Miguel, seu sobrinho, com ele como se fosse seu filho. Chamavam-se de Kiko e Kikinho. Era essa a extensão do coração do Ícaro. Ele cabia em muitos e em todos. Hoje, o Moçambique dança sem a presença física de Ícaro, mas nunca sem sua memória. Ele vive nas mãos que empunham os bastões, nas batidas dos tambores que ele tanto respeitava, no cuidado com o lanche compartilhado. Ele está quando a Tatá chama para a dança, quando o Ítalo começa o toque, quando a Guiomar serve o café. Ele está. Capítulo 6. Os versos cantados. Nos primeiros anos do grupo, os versos trazem muito do cristianismo, e se algo do sincretismo aparecia, era muito mais pela força da cultura enraizada e passada geração pós geração, do que de forma consciente e decidida. Fato que começa a mudar no ano de 2000, quando o mestre Bira assume a liderança do grupo. A partir daí, o Moçambique de São Benedito de Lorena entra numa nova fase, ampliando seu repertório com versos que reafirmam a ancestralidade afro-brasileira e uma cosmovisão plural. Os versos do grupo são registros de uma oralidade ancestral que nunca se perdeu. Eles nascem no improviso de um ensaio, no silêncio de uma saudade, na fé de um pedido, na dor de uma ausência, na alegria de um encontro. Como afirmou certa vez Benedito Barbosa, eu era mestre de Congo, que cantava sem saber. Falei com São Benedito, que ensinasse eu a aprender. Nesse aprender, os versos se tornaram espelhos da vida. A coletânea que segue foi dividida em dois grandes períodos, de 1981 a 2000, fase inicial do grupo,
com versos de tradição oral e autores como Benedito Barbosa, Josino Calixto, Francisco Dias e outros. E a partir de 2001, com uma nova geração de compositores como Guiomar, Geraldo Ubirajara, Mestre Bira e Ronaldo. Versos de 1981 a 2000. A força da fé em muitos dos versos registrados por Benedito Barbosa, José Egídio, Pai Jô e outros autores do grupo. O tema da fé aparece com centralidade. A devoção a São Benedito, Nossa Senhora, São Pedro, São Jorge e outras figuras do panteão católico e afro-brasileiro surge como fio condutor de várias composições. A religiosidade é vivida de forma simples, mas intensa. Vamos adorar meu Jesus crucificado, louvar a Deus nosso Rei São Benedito, que essa dança, meus irmãos, não é pecado. Verso e ensinamento. Muitos versos também se prestam a ensinar, aconselhar, partilhar valores e transmitir sabedorias. No dia do juízo, nós não sabemos a hora, porque não temos aviso. Há um eco da tradição popular e religiosa que lembra a humildade diante do mistério da vida e da morte. Outros versos evocam a natureza como revelação divina. Como é lindo ver a natureza, maior beleza do romper da aurora. A saudade e o ciclo da vida. Um tema que emociona em diversos versos é a saudade. A dor da partida de João Roque, de filhos e companheiros, é acolhida e reelaborada nos versos do grupo. Papai subiu para o céu e o Moçambique ele deixou resume o ciclo que não se rompe. Na certeza está sorrindo, de saber que aqui na terra o Moçambique está tão lindo. Verso como resistência ao Moçambique é, acima de tudo, uma forma de resistência cultural. Muitos dos versos reforçam essa identidade firme, orgulhosa, como o de Josino Calixto. Me chamam de teimoso, eu balanço mas não caio. A linguagem do cotidiano. Há ainda uma beleza especial na forma como os versos transformam o cotidiano em poesia. O passarinho, a rosa no altar, a bandeira que vai onde convidar, a poeira que se levanta com a dança, tudo vira imagem poderosa. Beija-flor não bebe água na folha de laranjeira. Quem for meu amigo chega, quem não for, não me rodeia. Versos a partir de 2001. A presença dos orixás e da ancestralidade afro com a chegada de novos versos compostos por Guiomar, Bira e Ronaldo. O Moçambique se abriu ainda mais à ancestralidade afro-brasileira. Termos como Obá, Odé, Ogum, Iemanjá e referências à Mamãe Sereia, a Mata Sagrada, as flechas de Oxóssi e a navegação espiritual revelam a presença forte da religiosidade de matriz africana no grupo. O som do tambor faz a terra tremer. Faz-nos merecer São Benedito. Alegria, dança e batida do tambor. Composições marcadas pelo ritmo, dança, batucada e a força coletiva do corpo em movimento nas celebrações. Balança, balança, balança. Dança moçambiqueiro até levantar poeira. Esperança e continuidade. Versos mais recentes também anunciam um novo tempo. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra e um novo mar. Versos como documentos vivos. Os versos do Moçambique, de São Benedito de Lorena, não são apenas registros líricos. São documentos vivos de memória, fé e identidade. Esse é o nosso Moçambique. Ele não pode parar. Eu vou te falar da nossa união, cantando com fé e com dignidade. Capítulo 7. Passos, ritmos e instrumentos. Não dá para fazer Moçambique sem o nosso barulhão. Essa frase, repetida tantas vezes nas reuniões do grupo, ecoa como um manifesto. Não é apenas sobre som. É sobre identidade. Sobre o que vibra por dentro antes mesmo de alcançar o ouvido de quem está fora. Mestre Bira sempre retoma essa ideia em suas falas. A bateria é o coração do Moçambique de São Benedito de Lorena. É ela quem marca o compasso dos pés e o pulso da fé. É ela quem sustenta o passo, o canto e a presença de um povo que se reconhece na batida. Entre as memórias mais repetidas nas rodas de conversa, está a da famosa reunião em que o mestre João Roque abriu a palavra para sugestões. Um sanfoneiro, presente naquela ocasião, propôs suavizar o som da bateria e diminuir o tamanho dos surdos. Justificou: o barulho abafava a sanfona e a cantoria. Foi então que mestre Bira, ainda mais jovem, não se conteve. Tomado pela força da convicção, defendeu com veemência o barulhão.
reafirmando que aquilo era a marca registrada do grupo e que não se tratava apenas de volume, mas de ancestralidade. O debate ganhou calor e, por um tempo, os dois mestres se afastaram. Mas, como nas boas histórias de Moçambique, houve reconciliação, e João Roque reconheceu: o filho tinha razão. Nos ensaios e apresentações, é possível perceber como a dança do Moçambique organiza-se como uma identidade própria. Os passos não são soltos ou decorativos, possuem intenções, sentidos e marcas de pertencimento. Há o andar firme de quem entra em cena, o movimento lateral em zigue-zague entre os dançantes, o rodopio ritmado que acompanha o canto, e as passagens coreografadas com os bastões que, mais que se chocarem, se entrelaçam em diálogo simbólico. Não é raro que o bastão funcione como extensão do próprio corpo, um prolongamento das mãos, mas também da alma. Os ritmos variam conforme o momento da apresentação. Há toques mais graves, densos e lentos nas entradas, quando o grupo toma a rua ou a igreja. Esses ritmos imprimem presença, como se dissessem: chegamos. Nas partes centrais das músicas, o andamento acelera, os surdos se entrecruzam com repiques, e os estalos dos bastões se tornam mais vivos. Já na saída, ou nos versos de despedida, o ritmo desacelera com melancolia, mas sem perder a firmeza. Os instrumentos, por sua vez, são mais que elementos sonoros, são portadores de histórias. Os surdos marcam o tempo de forma grave e constante. Os repiques trazem variações, sinais, chamadas. As caixas anunciam mudanças de canto ou de movimento. Os chocalhos, usados muitas vezes nos tornozelos ou nas mãos, contribuem com uma camada viva e sutil de som, como se fossem o brilho da batida. E os bastões, além de instrumentos coreográficos, produzem percussão e marcam visualmente o compasso. A estruturação musical e coreográfica do Moçambique de São Benedito possui nuances que a tornam distinta de outros grupos similares. Há uma atenção à formação das fileiras, ao número de integrantes por ala, ao posicionamento dos estandartes e à relação entre tocadores e dançantes. Mesmo com improvisos naturais da tradição oral, há uma lógica interna compartilhada e respeitada entre os mais velhos e os mais novos, entre mestres e aprendizes. Historicamente, sabe-se que as festas de Moçambique, Congada e outros folguedos afro-brasileiros foram também espaço de resistência. Os instrumentos, nesse contexto, não são apenas para fazer música. São armas de luta simbólica. Nas festas e encontros entre grupos, há uma espécie de duelo sonoro. A disputa não é individual ou vaidosa, mas coletiva e devocional. Quem dança melhor, quem canta mais forte, quem sustenta o ritmo com mais precisão, demonstra, por meio disso, a força da fé que carrega. E é essa força que mantém o Moçambique vivo. Em cada surdo carregado nos ombros, em cada estalo de bastão, em cada calo nos pés dos dançantes, há um pedaço da nossa história sendo contado de novo. Dançar, tocar e cantar não são apenas atos performáticos, são modos de existir no mundo. E, como ensinam os mais velhos, para que essa tradição siga adiante, é preciso mais do que técnica, é preciso alma. Capítulo 8. Regras, costumes e tradições. Acreditamos que nenhuma instituição sobrevive sem regras. Principalmente, sem uma liderança. Uma liderança que compreenda que a cultura é viva e, para continuar existindo, precisa fazer certas concessões sem perder sua essência. Neste sentido, tanto os mestres João Roque e Benedito Barbosa quanto, na atualidade, o mestre Bira, sempre souberam equilibrar bem tradição e transformação. É essa escuta atenta ao tempo e aos seus sinais que tem mantido Moçambique de São Benedito de Lorena firme em seus propósitos. Nos primeiros anos do grupo, o papel das mulheres era essencial, mas restrito ao cuidado com os uniformes, com a alimentação dos dançantes e com a preparação da estrutura que permitia ao grupo sair. Também era permitido que moças virgens carregassem a bandeira em algumas ocasiões, gesto de devoção e pureza. Porém, como tudo que é vivo, o cotidiano impôs mudanças. Uma das mais significativas foi a entrada das mulheres na linha dos bastões, assumindo funções que, até então, eram exclusivamente masculinas. Essa decisão foi tomada ainda nos tempos de Mestre João Roque,
quando o grupo começou a receber convites para apresentações fora do município de Lorena. Muitos homens, com empregos fixos e responsabilidades familiares, não podiam acompanhar. Já as mulheres, que frequentavam os ensaios, sabiam os passos e os versos, conheciam o ritmo e demonstravam responsabilidade. Tornaram-se, então, a melhor escolha para garantir que o Moçambique continuasse caminhando pelas regiões do Brasil. Logo na primeira apresentação com mulheres dançando na linha, em Joanópolis, durante a festa de São João na década de 1990, ficou evidente que a decisão era acertada. A sinergia entre elas e o grupo emocionou a todos. Dona Guiomar se recorda bem. Teve um tempo em que as mulheres não dançavam no Moçambique. Era coisa dos homens. Mas eu me lembro bem de uma festa em Joanópolis, no dia de São João, 24 de junho. Caía numa data difícil, meio de semana. E seu João não tinha homens suficiente para dançar. Foi aí que fomos nós, mulheres, que seguramos o grupo. E nunca mais saímos. Entramos para ficar. Com o tempo, o povo viu que era difícil encontrar homem disponível e foi entendendo que era hora de mudar. A gente mostrou que sabia dançar, sabia carregar bandeira, sabia fazer tudo. Foi a partir desse episódio que João Roque compreendeu que as mulheres não apenas poderiam compor a linha, mas que tinham um novo papel de protagonismo. Com o tempo, também assumiram posições na bateria, mais tarde, na liderança. A tradição, antes estritamente masculina, abriu caminhos para novas possibilidades sem perder suas raízes. João Roque foi criticado por essa decisão. Alguns diziam que era uma forma de atrair mais homens para o grupo. Mas, com o tempo, sua escolha se mostrou uma abertura pioneira para que outros grupos também revissem suas posturas e reconhecessem o valor das mulheres como guardiãs e guerreiras dessa fé. Entre os muitos costumes do Moçambique de São Benedito de Lorena, ao cuidado com os bastões, feitos em madeira de Guatambu e utilizados desde a década de 1980. Diferente de outros grupos que utilizam espadas ou bastões em madeira natural, os bastões de Lorena ganharam pintura preta e branca, numa espiral que representa a força das irmandades e o caminho que se entrelaça entre o sagrado e o terreno. Mais tarde, vieram as fitas coloridas, que dançam junto com os corpos e trazem significados profundos do sincretismo religioso: o branco de Oxalá ou do Cristo, o preto de Exu e São Benedito, o azul de Ogum ou São Jorge, o amarelo de Oxum e Nossa Senhora, o vermelho de Pomba Gira, o verde de Oxóssi e São Sebastião, e o marrom de Xangô e São Pedro. O Moçambique se diferencia de outros ternos pela dança com bastão, com cortes, cruzamentos e batidas ritmadas que exigem sincronia e entrega. Essa dança é acompanhada de cantoria e percussão forte, com instrumentos como surdos, caixas de guerra, timbais, chocalhos, maracachetas e acordeão. A maracacheta tem um papel especial. É ela que inicia e encerra os versos, marcando os limites do canto com seu som metálico e ancestral. Os versos são criados pelos próprios integrantes. São espontâneos, mas carregam a densidade de quem canta com fé. Muitos são de devoção, outros de memória, outros ainda de crítica. Tudo cabe dentro do tambor e da poesia. Referências a São Jorge, Nossa Senhora, Ogum e outras entidades misturam o catolicismo popular e o candomblé com a mesma naturalidade com que o corpo se curva diante da bandeira. E é justamente com a bandeira que há um dos maiores sinais de respeito. Ela é carregada com solenidade, nunca deve tocar o chão, e é tida como objeto de fé e cura. Em festas especiais, é acompanhada da bandeira do Brasil e da cidade de Lorena, reafirmando o pertencimento e o compromisso do grupo com sua história e seu povo. Mas o Moçambique não é só canto, dança e visual. Ele é também um conjunto rigoroso e afetuoso de regras, costumes e tradições que moldam a convivência do grupo. A entrada no Moçambique nunca foi um processo burocrático, mas tampouco é simples. Embora não haja exigência formal de filiação religiosa, é indispensável ter fé e compromisso com a espiritualidade. A tradição oral dá conta de colocar os limites e os caminhos. O comportamento é levado a sério. Faltar aos ensaios, faltar com respeito, ou se portar de forma desonrosa em público são atitudes reprovadas. Ser moçambiqueiro é mais que vestir o uniforme.
É um jeito de viver. Exige postura, respeito com os mais velhos, atenção com a palavra e prontidão para servir. Dentro do grupo, a hierarquia é bem definida. O mestre é o coração e o cérebro do Moçambique. Ele dita os versos, comanda os toques, organiza a dança, decide os caminhos. O contramestre apoia o mestre e reforça suas ordens, sendo sua voz auxiliar. Capitão e general cuidam da ordem e da disposição dos dançantes. Os reis ou rainhas carregam a bandeira com honra, sem dançar nem cantar. Sua presença é símbolo. Essas figuras não estão só em cena. São papéis reais que se estendem para a vida. A casa do mestre guarda os uniformes, os instrumentos, as fitas, os bastões e até um pequeno altar para São Benedito, Nossa Senhora e outros santos da devoção popular. Muitos participam do grupo por promessa. E, quando é assim, o comprometimento costuma ser ainda maior. Promessas feitas por cura, por graças alcançadas ou por pedidos futuros são levadas a sério. Cumprida a promessa, o moçambiqueiro pode até se afastar, mas nunca se desliga afetivamente do grupo. É como uma segunda família, onde os laços são feitos de fé e suor. Os ensaios também são momentos de ritual. É ali que se repassa o conhecimento, que se ajustam os passos, que se exercita o respeito. Os mais velhos ensinam os mais novos com rigor e carinho. O mestre observa, corrige, escuta. O ensaio não é só para o corpo, é também para a alma. O uniforme é um capítulo à parte. Vestir-se para o Moçambique é um gesto de devoção. As cores têm significados profundos. O marrom representa o manto de São Benedito, o preto, a Irmandade, o azul, Nossa Senhora, e o branco, a paz dos cristãos. As roupas são lavadas, passadas, dobradas com cuidado. Dona Guiomar, esposa de Mestre Bira, é quem cuida dessa organização com esmero. Coordena as roupas, os bastões, os bastidores. Seu trabalho é invisível para o público, mas fundamental para o grupo. Assim se mantém viva a tradição do Moçambique, entre passos bem marcados e versos bem entoados, mas também entre regras não escritas e exemplos que se transmitem pelo olhar. Respeitar essas normas é também respeitar os que vieram antes e preparar o caminho para os que virão. Afinal, tradição não é o que passa, é o que permanece e se transforma sem deixar de ser. Capítulo 9. O futuro do Moçambique. Quando pensamos no futuro, pensamos em continuidade. E poucas são as formas tão poderosas de transmitir, dividir, somar e multiplicar o conhecimento quanto a tradição viva. Durante muito tempo, o Moçambique, assim como tantas outras expressões da cultura afro-brasileira, africana e indígena, foi mantido e passado adiante pela oralidade. Essa forma de saber é ancestral e poderosa, mas, diante dos desafios do presente, é fundamental reconhecer também o papel transformador da educação formal como caminho de resistência e permanência. É por meio da escola e da universidade que podemos fazer do Moçambique uma herança perene, dourada e visível, reconhecida nos espaços de formação que moldam novas gerações. Esses ambientes precisam abrir-se para acolher, valorizar e ecoar os saberes populares, pois resistir também é ensinar. Nesse sentido, sobretudo nos últimos 5 anos, o Grupo Moçambique de São Benedito tem se dedicado com ainda mais intensidade à missão de levar sua história, tradição e ensinamentos às instituições de ensino. No município de Lorena, temos sido presença constante em escolas públicas e privadas, instituições municipais e estaduais, promovendo vivências que conectam os estudantes às raízes da nossa cultura. Nos últimos tempos, essa presença também se estende ao ensino superior, onde Moçambique não apenas se apresenta, mas inspira pesquisas, forma projetos e desperta olhares atentos. Destacamos, nesse percurso, parcerias com instituições como Unisal de Lorena, Unifatia, Unital e a Faculdade Canção Nova, que, por meio de seus alunos e professores, têm demonstrado interesse crescente em conhecer e valorizar a cultura afro-brasileira viva que pulsa em nosso grupo. O futuro do Moçambique floresce nas mãos daqueles que fazem dessa tradição um pedaço da própria alma. Assim como os que vieram antes e abriram caminhos com fé, coragem e o som sagrado do tambor, somos nós, agora, que seguimos dançando,
preservando e espalhando esse legado com orgulho e reverência. Não se pode falar em amanhã sem reconhecer os que, hoje, com amor, entrega e compromisso, sustentam o passo firme do nosso grupo. Eles transformam o presente em um elo forte entre o ontem e o que ainda está por vir. Porque manter o Moçambique vivo é um ato de resistência, memória e esperança. O Moçambique de São Benedito de Lorena é mais do que um grupo cultural. É uma comunidade de fé, resistência e afeto. E se olharmos com atenção, veremos que o futuro já pulsa no presente, nos pés firmes das crianças que aprenderam a bater bastão com os avós, nos olhos brilhantes das mulheres que carregam a bandeira com firmeza, nos jovens que descobrem, a cada ensaio, que dançar também é uma forma de orar e lutar. Ao longo dos anos, o grupo aprendeu que preservar não é apenas repetir o que já foi feito. Preservar é adaptar sem perder o sentido, é ensinar com o corpo, com a palavra e com o exemplo. E, principalmente, é preparar aqueles que virão para que sejam mais do que continuadores, que sejam renovadores, sem nunca abandonar as raízes. Atravessar o tempo é dom de poucos. E o Moçambique tem atravessado. Tem passado por ruas, palcos, escolas, universidades e corações. Tem enfrentado ausências, vencido silêncios, construído presenças. O futuro do Moçambique, portanto, não está distante. Ele já começou. Está nos nomes que carregam a memória, nos passos que honram os antigos, nas mãos que erguem bastões e bandeiras, nos corpos que celebram a ancestralidade. Seguir é a missão. Seguir com alegria, mas também com consciência. Seguir com fé, mas também com formação. Seguir juntos, como povo, como irmãos e irmãs, como filhos e filhas de uma tradição que nos ensina que cultura não é enfeite, é raiz, é resistência, é herança viva. Que venham os próximos 50 anos, e que eles sejam conduzidos pelas mãos de quem compreende que dançar o Moçambique é também ensinar o mundo a não esquecer.